bom dia, caros irmãos, juntos novamente, não é um chamado para a esperança, esse nosso programinha que você já está habituado a receber aí na sua casa, e eu estou falando agora nesse tempo do texto da palavra do Senhor que está lá em Eclesiastes, no capítulo 3, não é? Nós comentamos o versículo 1 e hoje eu quero fazer um breve comentário sobre o versículo 2. Eclesiastes capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Olha, irmãos, isso é bem significativo, essa palavra aqui em Eclesiastes. Salomão está dizendo, né, o sábio Salomão que escreveu esse texto, ele está dizendo que tudo tem um tempo determinado debaixo do sol, ou debaixo do céu. Tudo tem um tempo determinado. Todas as coisas têm o seu tempo de começar, de acabar. Todas as coisas têm o seu tempo. As tristezas têm o seu tempo. As alegrias têm o seu tempo. A vida tem o seu tempo. A morte tem o tempo de chegar. Mas a vida com Cristo seguirá eternamente. A nossa visão não deve se pautar apenas na nossa vida aqui, mas também na nossa vida com Jesus Cristo, logo depois da nossa morte, que é o que inevitavelmente acontecerá comigo e com qualquer um daqueles que me ouvem, daqueles que me veem nesse momento. Então, quando Salomão escreve que há tempo de nascer, ele está simplesmente informando ou dizendo, que há um tempo planejado por Deus em que a pessoa deve nascer, deve olhar para esse mundo, deve voltar os seus olhos para esse tempo, deve começar a viver uma existência. E esse tempo de nascer, irmãos, para mim, ele tem dois significados. Há um tempo de nascer, cronologicamente, como qualquer um de nós nasce, não é? Mas há um tempo de nascer em Cristo, como Cristo informa Nicodemos naquela conversa lá em João. Ele diz claramente a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Há um tempo de nascer de novo, irmãos. A nossa vida não pode significar tão somente tudo isso que nós vemos, tudo isso que nós contemplamos. A nossa vida significa mais. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. O Senhor nos fez para uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida de domínio sobre todas as coisas. Infelizmente, a queda lá no Éden tornou todas essas coisas quase impossíveis para nós. Mas Cristo veio e no seu tempo de nascer, Cristo nasceu e Cristo também morreu. Mas quando Cristo nasceu, ele trouxe de novo essa esperança do novo nascimento. Então há tempo de nascer. E se você ainda entende a sua vida apenas nesse complexo de nascer normal do bebê, talvez você ainda precise entender o seu novo nascimento. Entender que em Cristo você nasce para novas perspectivas. Se o seu coração, se a sua estrutura, se a sua natureza nasce corrompida, o novo nascimento transforma a sua natureza. O novo nascimento em Cristo Jesus nos transforma em outras pessoas, nos dá uma nova visão, nos dá uma nova oportunidade de conhecermos aquele que nos salvou. Ele diz claramente: há tempo de nascer e há tempo de morrer. Porque há um tempo, irmãos, em que, infelizmente, todas as coisas acabam. É natural, o homem nasceu sobre a égide da vida e da morte, e ele escolheu a morte. Deus disse a Adão claramente naquele Éden: se no dia em que você comer do fruto que eu proibi, você morre. E o homem morreu nesse afastamento de Deus. E o homem pode viver uma vida de afastamento de Deus, uma vida de morte, que é o que acontece com a grande maioria das pessoas. Elas vivem uma vida de morte, afastadas de Deus, sem nenhum compromisso com Deus, sem voltar os seus olhos para a sua origem, para o seu tempo. Foi isso que Adão e Eva fizeram. Eles olharam para para a mentira de Satanás, e naquela mentira de Satanás eles enxergaram a vida, uma vida de conhecimento, uma vida de ser igual a Deus, uma vida de autonomia, de viverem por si mesmos. E esse problema, irmãos, ainda está em nós. E nós precisamos compreender que há um tempo de nascer, mas Deus já colocou em nós também um tempo de morrer. Há um tempo de deixar de viver.
Mas nós precisamos entender que, do mesmo modo como Deus determinou o tempo da nossa morte, da nossa partida, da nossa ida para Ele, Deus determinou que um povo, aqueles que creem no Cristo Redentor, esse povo terá uma nova oportunidade de vida, já nasce de novo, já pode começar a pensar numa vida indestrutível, uma vida eterna junto ao Pai. Salomão fala sabiamente sobre um tempo de nascer e um tempo de morrer, porque ele olha lá para o passado, ele olha lá para o Éden. Certamente, quando ele enxerga isso, ele enxerga o tempo de nascer e morrer da pessoa diante de Deus. Ele era sábio, o maior sábio que já existiu sobre a face da terra. E ele sabe, queridos, que essas limitações do homem, o nascer não nos dá uma infinidade de possibilidades somente, ela nos conduz sob a régia mão de Deus, sabendo que um dia tudo isso findará. A vida vai findar. Nós não somos nem indestrutíveis, nem viveremos para sempre, nessa forma que estamos aqui. Salomão sabia disso claramente, ele disse: olha, vocês têm um tempo para viver e morrer, e abram seus olhos para esse tempo. Abram seus olhos, se alegrem na vida, busquem aquilo que a vida traz de melhor, porque haverá um tempo em que vocês morrerão. E ele diz que há um tempo de plantar. Enquanto a vida, há um tempo de plantar. A nossa vida nos dá a oportunidade do plantio. Em tudo nós temos essa oportunidade grandiosa, poderosa de Deus para o plantio, para colocar coisas nessa vida, para deixar estabelecido o nosso tempo, nossa vida, aquilo que nós somos, aquilo que nós planejamos, aquilo que nós podemos fazer. Em tudo há essa especificidade da vida. O homem é responsável, porque no tempo em que ele está vivo, é um tempo que ele pode plantar. Ele pode plantar as boas coisas, ele pode plantar as alegrias de uma vida próspera, ele pode plantar a alegria da sua família, mas ao mesmo tempo ele também pode arrancar. E Salomão diz que há um tempo para plantar, há um tempo de arrancar o que se plantou. E talvez aqui haja um pensamento do sábio com relação à falta de senso, a falta de inteligência, a falta de cuidado do ser humano. Porque muitas vezes, irmãos, nós temos arrancado aquilo que não deveríamos arrancar. O tempo de arrancar aquilo que nós plantamos de mal é já. O tempo de arrancar aquela vida baseada nessa cosmovisão mundana que temos é já, é agora. Nós temos um tempo, irmãos, para nascer e um tempo para plantar. E o tempo que nós temos para nascer e plantar é um tempo que vai do nosso início de vida até a nossa morte. E nesse tempo nós precisamos plantar as coisas boas que Deus nos ensinou. Nós precisamos viver no Espírito, nessa experiência de viver um tempo bom com Deus. Porque, irmãos, também há um tempo de morrer, há um tempo de arrancar o que foi plantado. Eu gosto de olhar para esse texto e pensar que Deus providenciou para mim agora um tempo de arrancar tudo de mal que eu já plantei. Quantas inimizades nós plantamos, quantas coisas ruins, quantas invejas, quantas maldades, quantas fofocas, quantas coisas precisam ser arrancadas do nosso coração. Não é à toa que o Senhor Jesus nos diz que nós precisamos ter cuidado com aquilo que nasce no coração. As raízes que plantamos, daquilo que plantamos, muitas vezes precisam ser arrancadas. Talvez você, aí onde você está, talvez hoje, nessa meditação tão pequena, tão rápida, desse pequeno versículo, te ajude a pensar que talvez seja a hora de você arrancar muita coisa que você plantou. Certamente, se você é igual a mim, você plantou muitas coisas boas, mas com certeza, se olhar para mim, certamente você também plantou muitas coisas que você desejaria não ter plantado nunca, que fazem afronta à glória e à misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Pois esse é o tempo. Salomão diz que você tem um tempo para nascer e um tempo para morrer. E é nesse espaço entre a vida e a morte que você tem agora a consciência de plantar coisas boas
e arrancar as coisas ruins que você plantou. É nesse espaço entre a vida e a morte que a reflexão desse sábio nos ensina e nos diz que nós precisamos cuidar daquilo que plantamos. E se notarmos e se observarmos que aquilo que plantamos precisa ser deixado, precisa ser arrancado, precisamos arrancá-lo, porque nós só temos um espaço entre a vida e a morte. Depois da morte não há possibilidade nem de plantar, nem de arrancar. Salomão é muito claro. Ele diz, olha, você tem um tempo para nascer e outro para morrer. E esse espaço entre esse teu tempo de nascer e o seu tempo de morrer é o tempo que você tem para plantar as coisas de Deus na vida das pessoas e de todos aqueles que você ama. Plante. Exerça a sua função de agricultor do Pai Celestial. Plante coisas boas. Plante alegria, plante perdão, plante sentimentos de graça, de misericórdia. Plante uma vida honesta, sensata, equilibrada, sóbria. Plante na sua vida coisas boas. E não perca tempo. Arranque aquilo que você percebeu que não deveria ter plantado. A palavra de Deus muitas vezes diz que em meio à plantação do trigo também pode haver plantação de joio. E arranque aquilo que você plantou e que não serve a você. Aquilo que o diabo plantou, Deus arrancará no final, não se preocupe com isso. Mas há coisas que você mesmo plantou. Inimizades, insatisfações, coisas que desafiam o seu coração diante do Senhor, que entristecem a vinda do Senhor, a alegria do Senhor na sua vida. Então, observando aqui aquilo que Salomão escreveu, há tempo de nascer e tempo de morrer. Há um tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. O que ele está dizendo aqui, querido, é que é tempo de observarmos o nosso plantio. A seara é de acordo com aquilo que nós plantamos. Ninguém pode colher coisas boas de coisas ruins plantadas. Ninguém vai colher sementes boas de sementes ruins que foram plantadas. Se há um tempo de plantar, e é essa a sua oportunidade, também é tempo de arrancar as coisas ruins que você plantou. Que Deus te dê sabedoria, que Deus abra os seus olhos para um plantio extraordinário sob a graça de Deus. Que Deus te dê uma sabedoria extraordinária. Que você seja esse homem e essa mulher de Deus que entende que agora é hora de plantar coisas boas. A vida está aí para isso. Você tem vida agora para isso. Mas ao mesmo tempo, olhe para o que você plantou. Distinga as coisas boas e as coisas ruins. Livre-se das más e viva o tempo que você tem antes de morrer na presença do Eterno, porque Ele abençoa a sua seara. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima. Vamos orar. Ó Deus bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus, que nesse tempo entre o nascer e o morrer, sejamos sábios para plantar o que devemos plantar e arrancar o que devemos arrancar. Que o Senhor dê ao nosso coração sabedoria para perceber, ó Deus, as sementes boas que plantamos, mas também para perceber, ó Deus, a semeadura ruim que efetuamos. E que nós sejamos sábios ao plantar coisas e deixá-las plantadas, mas que também sejamos sábios para arrancar aquelas que não devem ficar, aquelas que não devem permanecer de tudo aquilo que fizemos na nossa vida. Ajuda-nos nessa sabedoria, dá-nos a sabedoria que vem do Senhor, para que nesse tempo entre nascer e morrer, sejamos sábios entre plantar e arrancar o que nós plantamos. Obrigado, Deus, por Tua palavra, a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até a próxima oportunidade, querendo o Senhor.